Muito bem, estamos ao vivo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde para todo mundo. 17 horas, 2 minutinhos. Já estou vendo a movimentação no chat. Eu sou o Pierre da ESAF. Para muita gente, eu encaminhei o e-mail respondendo as inscrições para essa websérie ao vivo, 100% gratuita, totalmente online, para que você possa estar na segurança da sua casa, com sua família, ou então no isolamento social do seu trabalho. Enfim, aonde você estiver no Brasil, você pode estar assistindo essa websérie. Eu queria dizer quem vai estar conosco hoje é um professor da ESAF, que é contador regional da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Ele, na Receita, já atuou como analista tributário nas atividades relacionadas à execução orçamentária, financeira, patrimonial, trabalhou no CIAF, enfim, professor de todos esses temas. Então, a ESAF e a Escola de Governo da Amunis têm o prazer de convidar para a nossa live o professor Marzalém Alves. Professor Marzalém, chega mais com a gente. Aê! Opa! Professor Marzalém Alves, boa tarde, prazer te receber aqui nesse momento tão delicado, né? Não só do Brasil, mas para os nossos serviços públicos, para os nossos servidores públicos. Acho que a gente vai poder auxiliar a muitos colegas de muitos lugares do Brasil. Agora, nesse momento, são 150 pessoas que já chegaram para ver a gente falar sobre orçamento de guerra versus orçamento público. Professor Marzalém, boa tarde, prazer te receber aqui. Boa tarde, sejam bem-vindos à nossa live sobre orçamento. E vamos lá. Vamos lá. Bom, o pessoal está chegando. E aí, professor, eu vou direto ao ponto, né? Eu acho que o nosso papo é para a gente ir direto ao ponto. Professor Marzalém, todo mundo fala em orçamento de guerra, orçamento paralelo, enfim. Um pouquinho, o que é esse orçamento de guerra? Como é que ele nasceu? Explica para a gente o que é. O orçamento de guerra, ele é o nome dado à emenda constitucional número 106, né, que foi aprovada agora em maio, tá? E esse orçamento de guerra, ele se constitui em um regime fiscal, financeiro e de contratações de caráter extraordinário e temporário. Temporário por quê? Porque ele vai ter vigência enquanto perdurar a situação de calamidade pública, né, que foi instituída devido à pandemia do coronavírus, né. Extraordinário por quê? Porque ele foge a determinadas regras, né, que são aplicáveis ao orçamento corrente, tá? Como eu falei, ele é um regime especial no sentido fiscal, financeiro de contratações. Fiscal, por exemplo, a gente pode pegar como exemplo que as despesas relacionadas ao combate do coronavírus, os governos não precisam, né, obedecer à regra de ouro, né? O que seria essa regra de ouro? A regra de ouro, ela está estabelecida na Constituição e na Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? Então, o que informa essa regra de ouro? Que os governos não podem se endividar para pagar despesas correntes, né? Um governo, por exemplo, um prefeito, ele não pode pegar um dinheiro emprestado numa instituição financeira para pagar a folha de pagamento, para pagar água, luz, telefone, vigilância, limpeza, ou, né, isso seriam as despesas correntes, né? Então, as despesas relacionadas ao combate ao coronavírus, né, da epidemia causada pelo coronavírus, as despesas executadas nesse sentido, né, elas não precisam se enquadrar nessa regra de ouro, né? Então, essa é foge dessa regra. Outra coisa, quando eu falei em regime em relação à área financeira, por exemplo, foi flexibilizado também, né, os pagamentos, o financeiro pode chegar de forma mais rápida ao seu destino para pagar as despesas, né? Financeiro que estava vinculado a determinada despesa pode ser remanejado para o pagamento dessas despesas de combate ao coronavírus, né? Outro caso também muito importante foi na questão das contratações, né? Durante esse período, pode ser contratado pessoal para ser utilizado no combate a essa epidemia, tá? De forma que não se enquadre nas regras que está na Constituição, na Lei de Responsabilidade Fiscal, e principalmente as contratações para compra de materiais e serviços, né? Então, flexibilizou algumas regras da Lei 866, né, onde tem dispensa de licitação até determinado valor, né, para contratação de serviço, para compra de material, né? Então, as contratações relacionadas às despesas, né, para combate ao coronavírus, teve essa flexibilização, tanto a área, como eu falei, a área fiscal, a área financeira, a área de contratações, tá? Esse orçamento de guerra, como eu falei, ele é temporário,
ele tem vigência até a permanência desse estado de calamidade pública, e as despesas desse orçamento, elas são apartadas das despesas do orçamento vigente, tá? Então, esse orçamento de guerra é o nome que foi dado à emenda constitucional número 106, aprovada agora, em maio, pelo Congresso Nacional, tá? Então, como era uma coisa assim que nunca foi vista, né, pelo mundo, principalmente pelo Brasil também, então o pessoal da área econômica, o pessoal do Congresso, né, achou melhor aprovar uma emenda à Constituição, não somente um decreto, né, executivo publicado pelo governo federal, pelo presidente, seria suficiente para abrir crédito extraordinário para atender essas despesas. Então, como é uma coisa muito mais complexa, onde bilhões e bilhões de reais serão utilizados, né, para as despesas de combate a essa epidemia, né, achou melhor, o entendimento foi mais no sentido de aprovar a emenda à Constituição número 106, que é esse orçamento de guerra, que ele é paralelo ao orçamento vigente. Professor, então, é isso que eu ia tocar nesse assunto, ele é paralelo, é um outro orçamento, né? As despesas são apartadas do orçamento corrente. E ele é chamado de guerra, perdão, se me corrija se eu estiver errado, porque ele é idealizado para uma situação bélica, para que se o Brasil tivesse em guerra mesmo, tivesse que comprar tanque, avião, é um orçamento que é previsto para esses casos que nós estamos utilizando para uma guerra invisível, é isso? Exatamente. O nome que se deu orçamento de guerra é porque nós estamos em guerra contra um vírus, né? Então, poderia ser uma guerra contra um país, poderia ser uma guerra bélica, como você falou, uma guerra contra o terrorismo, né? No caso, nós estamos em guerra contra o vírus que é o coronavírus. Então, adotou-se esse nome, orçamento de guerra, que se um dia acontecer, né, que é uma possibilidade muito remota, se o Brasil entrasse numa guerra, poderia utilizar esse orçamento que foi publicar, essa emenda constitucional, como base para um futuro, né, algum outro instante que venha acontecer. O nome que foi dado foi guerra. Então, pode ser isso, o nome guerra pode ser uma guerra contra o vírus ou uma guerra aberta. Então, exatamente é isso mesmo, é guerra contra, nesse sentido, uma guerra contra esse coronavírus. A gente tem uma pergunta do Marcos aqui no chat, mas, Marcos, eu te garanto que ela vai ser respondida daqui a pouquinho, qual é a fonte de recursos para esse orçamento paralelo. Vai ser respondida já. Eu queria, professor, enfatizar duas coisas na sua resposta. A primeira foi a questão de ser um orçamento paralelo. Em tese, eles não têm nenhuma dependência. Em tese, não. E já a gente também tem essa pergunta, né, durante a live, que eu vou esclarecer melhor essa dúvida aí. Tá? Eu queria reforçar para as pessoas que chegaram agora que existe uma regra de ouro na Lei de Responsabilidade Fiscal, que ela não pode ser ferida, que neste caso do orçamento de guerra está liberada. É isso, professor? Eu queria só reforçar. Exatamente. Essa regra de ouro, como eu falei, ela está presente na Constituição e na Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Os governos, eles não podem, né, se endividar para pagar a despesa corrente. Como eu falei, não pode ir lá fazer o pessoal fala operação de crédito, né, que é conhecido no setor público como operação de crédito, que é uma dívida, não pode pegar dinheiro emprestado, ir lá e pagar a folha de pagamento, ou utilizar em despesas correntes como pagamento de água, luz, telefone, vigilância e limpeza. Se o governo pegar dinheiro emprestado através de operação de crédito, é para despesa de capital, é para comprar uma ambulância, é para construir um hospital, né? Isso é despesa de capital, que a gente depois, mais adiante, vai falar sobre despesa corrente e despesa de capital também. Então, neste caso, está liberado. Neste caso, os governos, eles não serão, né, punidos se descumprirem a regra de ouro, tá? Porque se não descumprir, como é que vai chegar um ponto que os governos não têm mais de onde tirar dinheiro? A arrecadação vai cair, né, não vai ter recurso, então ele vai ter que pegar dinheiro emprestado, principalmente o governo federal. Ele vai ter esses repasses que vai repassar para os municípios e estados, então ele precisa pegar dinheiro de algum lugar. A arrecadação não vai ser suficiente, então ele vai poder fazer a operação de crédito, pegar dinheiro emprestado para pagar essas despesas correntes de combate ao coronavírus. Esse ano está tão maluco, de 2020, que tem muita gente perguntando, tá, tudo bem, a gente tem um orçamento de guerra, tem um orçamento paralelo, mas e o orçamento de 2021? Normalmente, você leva como base financeira os indicadores do ano anterior. Tem muita gente falando que pode ser levado em consideração do ano de 2019, agora tem gente dizendo que tem que levar em consideração do ano de 2020. Como é que você acha que vai ficar a montagem do orçamento de 2021, professor, projetando assim para o ano que vem?
Para a questão esse ano, né, já tem a questão que foi discutida já a LDO, que depois eu vou falar mais sobre a LDO, a LOA também, que tem até o final do ano para o Legislativo aprovar, né, mas primeiro vem a LDO, né, tem os prazos, tem até abril para enviar, depois até julho para devolver, né, que a lei, ela é, como o próprio nome já diz, diretriz, ela serve como diretriz para o orçamento que vai ser aprovado pelo Legislativo até o final do ano. Então, com certeza, a LDO que já foi discutida, né, que está em andamento aí em estados, municípios, né, e no governo federal, né, então, nesse caso, a lei de diretriz orçamentária, com certeza, ela já sofreu alteração, já pensando nas consequências econômicas que vai ocorrer a partir de 2021, né, então, despesas que o pessoal estava pensando em executar a partir de 2021, com certeza, limites, né, para, como a LDO tem sempre esses limites aí de pagamento de resta a pagar, de endividamento, né, então, com certeza, isso já está passando por estudos para prevendo, né, as consequências que o orçamento de guerra, que a epidemia do coronavírus, né, vai ter a partir de 2021. Né, então, o orçamento, aquelas despesas que o pessoal estava, que não são emergenciais no orçamento de 2021, com certeza serão aí, terão um reajuste, terão um corte aí, né, porque vai ter que ter dinheiro, vai ter que sobrar dinheiro para pagar essas despesas aí, né, que virão com o problema na economia a partir de 2021. Bom, professor, vamos aproveitar que a gente tem gente do Brasil inteiro, vamos dar só uma nivelada aqui, para a gente explicar para o pessoal também o que seria, de forma breve, já que a gente tem o orçamento de guerra, o orçamento anual, Sim, o orçamento que todo ano ocorre. Isso é importante, a gente tocar nesse assunto, como você falou, tem muita gente, às vezes, que não trabalha diretamente com orçamento, né, não trabalha executando orçamento, não entende melhor sobre isso. Como a live é sobre Covid, sobre essa questão, é uma questão muito particular, muita gente não entende sobre o que seria o orçamento. Eu expliquei o que é esse orçamento de guerra, né, que ele é paralelo, o que seria esse orçamento vigente. O orçamento vigente é aquele orçamento que todo ano, né, todos os governos têm esse orçamento. O que é esse orçamento? O orçamento ele é um planejamento que os governos utilizam, né, para executar as políticas públicas, né, e para atender as demandas da sociedade. Nesse orçamento corrente, que é aprovado por lei, pelo legislativo, né, constam o quê? A previsão das receitas que serão arrecadadas no próximo ano e a fixação das despesas com base nessas receitas que estão sendo previstas para serem arrecadadas no próximo ano. Tá? Então, nesse orçamento, consta lá, por exemplo, quanto que os governos, né, vão utilizar, vão gastar, vão ter de crédito orçamentário para executar nas despesas de saúde, educação, vigilância, segurança, vigilância já dentro de segurança, né, seguridade, e por aí vai. Então, o orçamento, ele é a peça principal que os governos têm para manterem suas atividades, né, e atender essas demandas da sociedade. Sem orçamento, os governos não conseguem, não funcionam. O orçamento é a máquina, né, a engrenagem da máquina para os governos funcionarem e atender as necessidades da população. É o principal argumento. Desculpa, tem uma pergunta da Luana aqui, que ela está falando assim, professor, quais são os pontos que a gente deve ficar atento numa análise de LDO nesse contexto de pandemia e desequilíbrio de contas? A LDO, como eu falei agora há pouco, ela trabalha muito os limites, né? Limites para pagamento de resta a pagar, limites de endividamento, né? Então, isso tudo vai ter que pegar como base a última LDO, né? Verificar, olha, o ano que vem, 2021, né? Que tipo de consequência terá que prever, né? Que tipo de consequência haverá, né? Com essa epidemia, que tipo de gastos extraordinários nós teremos durante esse ano, como que vai impactar isso para nós a partir de 2021, né, a arrecadação vai ser impactada, né, como que será a nossa execução das nossas despesas no ano que vem, ela tem que ser muito mais focada em despesas essenciais, né, aquelas despesas que você está pensando em 2021, por exemplo, construir um prédio, comprar um veículo, comprar computadores, renovar toda a frota de veículos, as suas estações de trabalho, que são os computadores, é melhor repensar isso, né, porque você não vai ter dinheiro, não vai ter receita para isso. Então, é melhor pensar nas receitas essenciais, né, nas despesas essenciais de 2021.
porque vai ter pouco dinheiro, né? Então, vai ter muito pouco dinheiro. Então, pensar nas despesas que são básicas para manter lá o órgão, o seu órgão, né? A unidade funcionando. É meio que igual a casa da gente, né? Aquela reforminha, talvez tenha que ficar para o outro. Exatamente. A gente estava pensando em fazer aquela festinha de aniversário maior para a filha, talvez tenha que ficar... Sim, trocar de carro, né, professor? Trocar de carro, comprar móveis, isso aí deixa para quando você voltar a ter mais dinheiro, porque o ano que vem vai ter um impacto muito grande aí na entrada de receita aí nos cofres públicos. Então, a LDO tem que ser muito bem pensada nesse sentido aí. Professor, alguma coisa para agregar ainda nas peças do ciclo orçamentário, do orçamento anual? O ciclo orçamentário, nós vamos falar mais, acho que tem uma pergunta mais adiante que a gente vai tratar dessa na execução do orçamento. Aí eu vou abordar o PPA, LDO, LOA, esse ciclo orçamentário aí. Aí eu vou explicar cada peça desse ciclo aí. Tá bom. Professor, tem muita gente que fala que a Lei 4.320 já está desatualizada. É uma lei de 1964, que é uma lei antiga que rege o nosso orçamento. Você não acha que está na hora de atualizar, não, professor? Sim, tá na hora. Ela teve algumas atualizações na década de 70, de 80, né, e tem no Congresso também. No Congresso já tem discussão aí desde 1990, 2000, já tá, só que está parado lá no Congresso, né, a atualização dessa lei, 4.320, porque desde que ela foi publicada em 1964, ela tem muito enfoque orçamentário, né? Então, hoje, com a nova contabilidade pública, né, com a publicação do plano de contas, novo plano de contas aí que foi implantado em toda a administração pública, é um plano de contas único a partir de 2015, né? Então, a Lei 4.320 já tem que ser atualizada no sentido de dar um enfoque também na parte patrimonial, porque hoje o patrimônio é muito importante no setor público, não só o orçamento. O orçamento é importantíssimo, como eu falei, né? É um instrumento principal, mas até 10, 20 anos atrás, era só um enfoque orçamentário, só dava importância ao orçamento. Hoje não. Hoje a nova contabilidade pública aí, né, que se adaptou, passou por mudanças para se adequar às normas internacionais, né, de contabilidade pública, com a publicação das normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público, o MCAS, nós estamos na 8ª edição. Então, ele dá ele dá uma visão muito boa, né, que a gente deve dar importância ao patrimônio público. Hoje a gente tem que registrar, né, fazer todo o registro de qualquer parte do patrimônio tem que ser registrado na contabilidade, né, atender regime de competência, né, tem algumas questões que estão bem próximas da contabilidade privada, né, então a Lei 4.320 ela deve passar por uma mudança nesse sentido de atualizar, né, o enfoque dela, não só no orçamento, mas também no patrimônio público. Agora, você falou um negócio de patrimônio, professor, eu já acompanhei bastante curso da ESAF, muitos colegas aqui também são da área de contabilidade. Eu me lembro que logo que saíram as normas brasileiras de contabilidade, as pessoas ficaram polvorosas, porque, por exemplo, vamos dar um exemplo, Recife, tem um calçadão da praia, as pessoas começaram a ter que levantar o preço, quanto é que valia aquele calçadão, quanto é que valia uma praça. Tudo isso teria que fazer parte desse plano de contas, né? A avaliação do patrimônio. E aí muita gente falou, como é que eu vou calcular o preço de uma estrada? Como é que eu vou calcular o preço de uma praça? Muitas prefeituras tiveram que dimensionar e não sabiam como. Como é que faz isso, professor? Eu não sei. No Manual de Contabilidade Pública, nós estamos na 8ª edição. Lá fala dessa questão aí. O pessoal fala, patrimônio de infraestrutura, né? A parte, né, do patrimônio da administração pública, bens de infraestrutura, eles devem ser registrados na contabilidade. Lá lá orienta, né, como deve fazer o cálculo, né, como é que você chega no custo, né, se não tiver como, você pode pegar como referência quanto você gastaria para construir aquela praça, aquela via, né, e depois depreciar até hoje, ver qual que seria a vida útil, depreciar até hoje para ver como que eles tratam na contabilidade, né? Então, lá no Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, 8ª edição, que é o que a gente está, né, que está valendo, lá tem uma parte que fala disso, de registrar na contabilidade os bens de infraestrutura, e também os bens que é considerado patrimônio público, né, aqueles bens culturais. Nesse caso, o Manual de Contabilidade, ele informa que é opcional, você não tem a obrigação de registrar esses bens culturais, mas os de infraestrutura, sim, né? Então, mas para apurar esse custo, como você falou, é muito difícil. Apurar o custo de uma rodovia, de uma BR, de um viaduto, de uma praça, mas
isso tem que estar na contabilidade do governo, né, porque é um bem público, né, faz parte do patrimônio do governo, então tem que estar registrado. A forma como vai ser chegar a esse custo, aí tem que ser montado um grupo, né, o pessoal da contabilidade do município, do estado, a União, né, também a União já vem discutindo isso aí já faz tempo, né, desde quando eu trabalhava lá em Brasília, na Receita, a gente às vezes tinha algumas reuniões com a STN, participei aí de grupos de estudo antes da implantação desse novo PCASP aí, né, então o pessoal já estava pensando nisso aí. Bom, professor, antes de voltar para o assunto orçamento de guerra, que eu estou louco para voltar por causa dessa novidade, eu acho que vale a pena a gente ainda tocar num assunto que, volte e meia, algum servidor que não atua direto com o orçamento fica na dúvida. O que é a execução de um orçamento, professor? Uhum. Então, vamos lá. Isso aí também é um assunto importante, né, para o pessoal que não entende, não trabalha nessa área ainda de execução do orçamento. A execução do orçamento, ele representa um conjunto de fases, tá? Então, quais são essas fases? Tudo começa com aprovação, né, com planejamento, né, aprovação de 3 peças do ciclo orçamentário, chamado ciclo orçamentário. O PPA, a LDO e a LOA, tá? O PPA, o que é o PPA? O PPA é Plano Plurianual, essa sigla significa isso, Plano Plurianual, tá? Esse plano plurianual, ele é composto por programas, tá? Que depois eu vou explicar o que é programa, o que é uma ação, mais embaixo, que a gente vai comentar isso aí, né, mais na frente na live, né? E o que esse PPA abrange? Esse PPA, que é aprovado por lei, pelo Legislativo, é válido por 4 anos, tá? E ele abrange o quê? Ele abrange os objetivos gerais de um governo, de um prefeito, de um governador, do presidente, né? Por exemplo, objetivo na área de saúde, atender bem, oferecer serviço de qualidade na saúde. Na educação, oferecer serviço de qualidade nas universidades federais, né? Erradicar a pobreza, né? Diminuir as desigualdades regionais, né? Do estado tal, do município tal, do país. Então, são objetivos gerais, abrangentes, né? Isso é o que consta no PPA. A LDO, ela já trata das prioridades do governo, dos governos, né? Quando eu falar dos governos, entenda, prefeito, governador, né, presidente, porque que tem na live tem muita gente. Das gestões, né, professor? De município, de estado e da União. Então, a LDO já trata das prioridades dos governos, tá? Só que a LDO tem que estar amarrada no PPA. Todas as prioridades tratadas na LDO têm que estar amarrada aos programas estabelecidos no PPA. A LDO, que também é aprovada por lei, pelo Legislativo, é levada por 1 ano, tá? E ela trata dessas prioridades. Por exemplo, lá no PPA tem lá, como eu falei, um objetivo geral que é oferecer qualidade, né, na saúde pública. Aí pode ter amarra uma prioridade na LDO, que é atender oferecimento de saúde nos hospitais públicos, né, no combate à epidemia, por exemplo, do coronavírus, né, pode ser para a LDO desse ano, que vai ser válida a partir de 2021, né, e a outra peça, a última mais importante, que é a LOA, que é chamada Lei Orçamentária Anual. Esse é o principal instrumento, como a gente já discutiu, que eu já defini o que é o orçamento, né, a LOA é o orçamento em si, tá? É uma lei também aprovada pelo Legislativo, válida por 1 ano, e onde constam as receitas previstas a serem arrecadadas no próximo ano e as despesas fixadas, né, com base nessas receitas que serão arrecadadas no próximo ano. Tá? Então, como eu falei, a LOA, que é o orçamento, é o principal instrumento utilizado pelos governos para atender as demandas da sociedade e manter em funcionamento, né, a máquina da administração pública funcionando. Tá? Bom, professor, vamos voltar para o orçamento de guerra, que acho que a gente já deu um panorama geral para os colegas que estão dos mais diversos... Deixa eu só terminar rapidinho a questão da execução do orçamento. Essa é uma das fases, né? Como eu falei, a execução do orçamento, ela é composta por fases. Essa é uma fase. Aprovação, né, o planejamento, planejamento e aprovação do PPA, da LDO e da LOA. Depois dessa fase, o que vem? Vem a questão, no início do ano, vem a descentralização dos créditos orçamentários, é outra fase, tá? Todo início do ano vem a descentralização lá que vem das secretarias de orçamento, lá que manda para os órgãos, tá? Quando chega esses créditos orçamentários, vem outra fase, é a fase da licitação.
né? A licitação, onde o pessoal, nós vamos precisar comprar de material para o hospital público, ambulância, comprar um material de consumo, aí eles abrem uma licitação, aí decreta o vencedor, né? Beleza, como o pessoal está acostumado a fazer. Depois que tem o vencedor da licitação, o pessoal, a outra fase que é a emissão da nota de empenho, tá? A nota de empenho, o que é isso? Para o pessoal que não está acostumado. Nota de empenho é um nome que se dá, um documento emitido no sistema financeiro do Estado, do município ou da União, tá? Essa nota de empenho, o governo está, como que ele está dando uma garantia, está reservando uma parte do orçamento, né, para aquela empresa que venceu a licitação. Se ela cumprir, conforme está no contrato, né, para entregar, quando ela cumprir lá, de acordo com o que está lá as cláusulas, se ela entregar o material ou prestar o serviço conforme está no contrato, né, esta nota de empenho vai ser liquidada e a empresa vai receber o pagamento, tá? Depois dessa nota de empenho, né, emitiu uma nota de empenho lá para o vencedor, o pessoal, a outra fase, entra na outra fase chamada de contratação. Aí a empresa vai assinar o contrato juntamente com a administração pública. Depois da assinatura do contrato, vem outra fase, que é a empresa entregar os materiais ou prestar o serviço conforme está no contrato. Depois tem a outra fase. Depois que ela entregou o material, prestou o serviço, o pessoal vai fazer o quê? A liquidação dessa nota de empenho. A liquidação é a administração pública reconhecer a dívida com aquela empresa, tá? No momento que está fazendo a liquidação no sistema financeiro, o pessoal faz o quê também? As retenções dos tributos, né? Vem a nota fiscal, a fatura, né? E tem as retenções, por exemplo, de imposto de renda de pessoa jurídica, do ISS, quando é serviço, tá? E, por último, depois que fez a liquidação, as retenções, o pessoal vai fazer o pagamento para a empresa que prestou o serviço ou entregou o material, né? E aí completa a execução do orçamento. E tem mais duas fases, que seria mais o controle, né, e avaliação, mas assim, executando mesmo toda a despesa, seria até o pagamento, tá? Isso seria a execução do orçamento. Agora sim, tudo explicadinho. Agora, e o nome tá claro, né? Execução, né? São as execução. Ela é composta de um monte de fases, né? Então, são todas essas fases. Aí, para quem não está acostumado, eu tenho que explicar uma por uma, bem rapidinho, claro. Né? Porque senão cada um aqui dá 1 hora para explicar se a gente for entrando. Super didático foi, inclusive. Bom, professor, vamos voltar para o orçamento de guerra, que é muito interessante esse assunto. E eu também queria relembrar para as pessoas que estão vendo a gente aqui que o orçamento não é dinheiro. O orçamento, efetivamente, não é dinheiro. É aquela previsão, igual na casa da gente, que a gente faz no ano anterior. Poxa, ano que vem tem que gastar com a escola da minha filha, tem que gastar com saúde. Então, você monta, né, aquele cronograma de custos. Agora, você diz que o orçamento de guerra, né, que é essa emenda à Constituição que foi feita, ele é apartado do orçamento vigente. Eu sei que eles são paralelos, mas em algum momento, eu não executando esse orçamento vigente do ano atual, alguma ação prevista de uma construção que vai ficar para o ano que vem por conta da Covid, eu posso aproveitar, professor, esse valor não utilizado no orçamento vigente para usar no orçamento de guerra? Pode. Como eu falei no início, é um orçamento onde as despesas são separadas do orçamento vigente. O orçamento de guerra, né, ele, no caso da União, tem essa emenda constitucional e as despesas são separadas, até porque é melhor de controlar, de fiscalizar, né, de executar, né? Então, as despesas são separadas. A questão, pode haver uma relação assim entre um e outro, é como você falou. Em vez de, por exemplo, eu teria uma receita hoje que eu iria chegar dinheiro para mim lá no meu órgão para construir, como você falou, construir uma escola. Mas o que pode acontecer? Eu posso pegar, nesse caso, lógico que a educação, escola é importante construir, isso é muito importante, mas nesse momento de pandemia é mais importante pegar esse dinheiro e aplicar o quê? Na construção de um hospital de campanha, para comprar material de consumo, né, luva, máscara, EPI, medicamentos, comprar uma ambulância. Então, nesse momento, isso é mais importante. Então, esse dinheiro, essa receita que chegaria para mim para construir essa escola, eu posso deixar de executar essa despesa para a construção dessa escola, pegar esse dinheiro e pagar a despesa que eu executei, né, que eu empenhei, que eu já comprei material de consumo ou para a construção desse hospital de campanha. Então, a relação que haveria seria essa. Eu aproveitar o dinheiro que eu usaria numa despesa que não é emergencial nesse momento, para pagar uma despesa que eu executei no combate à pandemia do coronavírus.
A contabilidade, ao final do ano, tem que bater, né, professor? Sim. Aí, em vez de dinheiro, ele viria para eu só não executaria essa natureza da despesa no orçamento vigente, né? Então, o orçamento seria anulado, o dinheiro que viria para aquilo, despesa que não seria urgente, eu uso para pagar a outra despesa, né? Lógico que isso tem toda uma parametrização dentro da prefeitura, do governo e da União, né? Então, tem toda a questão de fonte, né? Então, isso tudo tem as setoriais financeiras que cuidam dessa questão da amarração ali. Inclusive, A professor, parte técnica. surgiu até um termo do momento agora, nessa pandemia, que é o termo, a diferença entre urgente e emergencial, né? Tem muita gente dizendo assim, urgente. O cara, por exemplo, quebrou uma perna, chegou no hospital, urgente. Chegou com Covid-19, é emergência. Então, quer dizer, às vezes é uma urgência construir uma creche, às vezes é uma emergência construir um hospital de campanha. Sim, exatamente. Então, pode trabalhar esse valor que se gastaria para uma creche, que infelizmente foi deixada para o ano que vem, para utilizar o valor do orçamento vigente para pegar o mesmo valor e construir um hospital de campanha, por exemplo. Aquela receita que entrou lá nos cofres lá do governo lá pode ser utilizado para atender essas despesas emergenciais, como você diz. A construção de uma escola é urgente? Mas nesse momento existe a emergência que é a saúde pública, que nós estamos tratando de vida, né? A vida é mais urgente do que a questão do estudo, nesse momento, não que não seja importante, mas é uma questão de vida, né? Então, você pode pegar aquele dinheiro lá para pagar uma despesa aí para comprar um respirador, uma ambulância, construir um hospital de campanha, comprar medicamento e por aí vai. Professor, tem uma pergunta aqui do Márcio Delmone, do Marco Antônio Rodrigues Diniz também. Então, em resumo, perguntando a mesma coisa. Primeiro, se essa emenda à Constituição, o orçamento de guerra, é válida para os municípios, ou se o município, para ser válida, tem que regulamentar alguma coisa local, enfim, basta o gestor público publicar um decreto para abertura de crédito, ou tem necessariamente que passar pelo legislativo? Como é que vai funcionar nas instâncias menores, além da estadual e municipal, eu digo, além da federal? Boa pergunta. A emenda constitucional, a 106, é levada para a União, tá? Então, no caso dos municípios, não precisa apresentar uma emenda à Constituição Estadual, né? Não precisa fazer isso. O que os municípios e os estados fizeram? Primeira coisa, o Executivo publicou, né, um decreto lá do Poder Executivo, né, instaurando a calamidade pública. Esse decreto teve que ser aprovado pelo Legislativo, né? Depois que foi aprovado, entrou em vigor a calamidade pública. Para atender às despesas do combate ao coronavírus, o Executivo publicou outro decreto para abertura de crédito extraordinário, tá? Então, depois eu vou falar de créditos aqui, o que é cada um, depois a gente vai comentar isso, tá? Mas teve publicado 2 decretos. Primeiro, decretando calamidade pública, esse teve que ser aprovado pelo Legislativo e entrar em vigor a calamidade pública. Segundo, teve que publicar um decreto abrindo crédito extraordinário para atender essas despesas de combate ao coronavírus. Então, nos municípios, nos estados, foi essa a forma como que eles utilizaram para atender essas despesas de combate ao coronavírus. Primeiro, um decreto instaurando a calamidade pública, e teve que ser aprovado pelo Legislativo. Depois, outro decreto publicado pelo Executivo, né, o prefeito ou o governador, né, para abrir os créditos extraordinários, né, aí é de cada estado, de cada município, se houve abertura de programas especiais, em ações especiais, em NDs específicas, né, para vincular alguma fonte, isso aí é característica de cada estado ou município, né, mas para os estados e municípios são 2 decretos, um instaurando a calamidade pública e o outro abrindo o crédito extraordinário. Então, tem que ser feito esses decretos. A pergunta até do Marco Antônio é falando sobre se o município tem que regulamentar o artigo 5º da Emenda Constitucional 106. Então, tem, através de decreto, né, Sim, da calamidade e dos créditos. Exatamente. Os municípios e estados, eles precisam desses 2 decretos. Um de calamidade pública tem que ser aprovado pelo Legislativo, e o outro, o decreto também abrindo crédito extraordinário para pagar essas despesas de combate ao coronavírus. Tá? Aí cada município, cada estado tem suas particularidades, né? Pode definir lá no decreto de abertura de crédito extraordinário, né? Pode colocar as NDs, pode colocar os programas específicos, as ações, né? Aproveitando, no governo federal não foi um decreto para abertura de crédito extraordinário. No caso do governo federal, os créditos extraordinários são abertos por medida provisória.
tá? Até agora foram 2 medidas provisórias abrindo crédito extraordinário. No caso da União, Estado e município é por decreto do Executivo. Na União, os créditos extraordinários são abertos por medidas provisórias. Tá. Bom, acho que é um bom gancho para a gente conversar sobre os créditos, né? Que a gente conversou tanto sobre créditos extraordinários, lembrando que o orçamento tem mais 2 créditos, que são os suplementares e os especiais. Esses extraordinários, o nome está dizendo, né? A gente vive em situações completamente atípicas como essa. Então, queria que você desse uma pinceladinha também sobre os suplementares e especiais. Deixa eu falar rapidinho, só reforçar o extraordinário, né, que é o caso, né, que é essa atualidade que a gente está vivendo, o caso da live, né. Os créditos extraordinários, eles são para atender aqueles casos urgentes e imprevisíveis. É o caso da calamidade pública, né, instituída em função do que está acontecendo com a pandemia aí, causada pelo coronavírus, né. Então, nesse caso, como eu falei, lá os prefeitos, governadores, eles têm que publicar esse decreto, né, e tem que comunicar ao legislativo. Não precisa de autorização do legislativo, mas tem que comunicar, tá? E não precisa indicar de imediato da onde vai sair dinheiro para pagar essas despesas, tá? Não precisa. Nesse caso do extraordinário, nesse instante não precisa, tá? O executivo publica o decreto abrindo o crédito extraordinário, dá a comunicação lá ao legislativo, né, e vai procurar resolver seus problemas lá que são urgentes, imprevisíveis, para executar essas despesas. Os outros 2 créditos, não é bem assim, o negócio já é mais rigoroso. Começando pelo suplementar. O próprio nome já diz, crédito suplementar. Suplementar é você adicionar. Eu vou adicionar alguma coisa, né? Então, crédito suplementar é adicionar alguma coisa que já está previsto no orçamento, tá? Você tinha lá, por exemplo, estava previsto lá no orçamento, lá tem uma MD específica lá para a folha de pagamento, que é a despesa corrente. No próprio orçamento do município, do Estado ou da União, já pode constar um artigo lá que fala, poderá suplementar esta natureza de despesa ou essa despesa corrente aqui para a folha de pagamento até 10% do total aprovado, tá? Então, isso seria a suplementação, já no próprio orçamento já teria um artigo falando sobre isso aí, tá? Se não tiver esse artigo informando, se acabou o crédito orçamentário, o que o pessoal pode fazer? Aí tem que suplementar, o próprio nome já diz. Aí o executivo tem que ser publicada uma lei específica, tá? Pedindo crédito orçamentário para suplementar aquele orçamento que já existe no orçamento, tá? Tem que ser aprovado pelo legislativo e tem que ter a justificativa por que você está pedindo suplementação nessa natureza, né, nessa natureza da despesa, e tem que dizer da onde que vai sair dinheiro para pagar esse crédito suplementar aí, tá? Então, esse é o suplementar. Aí tem o outro que é o especial. O especial é o seguinte, a diferença do especial para o suplementar é que o especial não está previsto no orçamento. O suplementar, a natureza está prevista, né, que é folha de pagamento, despesa corrente tal, né, ou uma despesa de investimento. O especial não está previsto no orçamento. Vamos supor que uma prefeitura lá aprovou o orçamento dela e não aprovou nada de investimento, tá? Aí ela precisa, com uma urgência lá, né, para aprovar, precisa de investimento, precisa de executar uma despesa de investimento. O que é despesa de investimento? É construir um prédio, comprar um veículo, né, comprar um computador, isso é investimento, tá? E não tem no orçamento. Então, o que pode ser feito? Pode ser publicada uma lei, o legislativo tem que aprovar uma lei específica, tá? Só para aprovar aquele crédito especial de investimento. Só que também precisa dizer por que tem que justificar, tem que dizer, por que eu quero crédito especial, tem que ser justificado, vai ser analisado pelo legislativo, e tem que informar de onde vai sair dinheiro também para pagar aquelas despesas daquele crédito especial lá, tem que informar, tá? Então, vai sair dinheiro do excesso de arrecadação, da anulação de uma despesa que eu não vou no orçamento, que eu não vou usar, eu vou anular, ou do superávit financeiro do balanço do ano anterior, tem que dizer de onde vai sair dinheiro para pagar essas despesas. Professor, tem uma contribuição do Márcio Delmone aqui no chat, que ele está dizendo que com a sanção do PLP 39 de 2020 já está prevista a extensão do estado de calamidade pública para estados e municípios. Né? Esse projeto de lei, ele está faltando só a sanção do presidente, é aquele de ajuda aos estados e municípios, né? Então, depois a gente vai falar também que vai ser a principal fonte de recurso que vai vir através da aprovação desse projeto de lei aí, que é o 39, para ajudar os estados e municípios. Então, vamos falar disso, professor Marcelino, porque
um monte de gente perguntando, mas aqui no chat está apinhado de gente de onde vem o dinheiro, de onde vem o recurso para esse orçamento de guerra, então a gente precisa responder. Se eu for nominar aqui, muita gente. Professor, vamos lá. De onde vem esse dinheiro? Tem gente já falando, então o dinheiro só vem do repasse do governo federal? O dinheiro vem... Da onde vem esse dinheiro, professor Marzalém? Então vamos lá, já que a gente estava falando disso, né? Então, uma pergunta importantíssima. Vamos começar para a União. De onde que vai vir o dinheiro para pagar essas despesas aí que a União vai ter? A União vai ter despesas aí de centenas de bilhões de reais, né? Então pode ser uma coisa absurda. A última vez, professor, desculpa, a última vez que eu vi, acho que há 3, 4 dias atrás, já tinha 2 bilhões de reais gastos diretamente com compras para Covid. Agora, tem no portal Transparência. Sim, a União está ajudando, tem um auxílio emergencial à pessoa física, os auxílios para as empresas, então são coisas assim, são muito dinheiro mesmo. Da União, de onde vai vir esse dinheiro? Vai vir dinheiro, como eu falei mais cedo, daquelas despesas que vai deixar de executar do orçamento vigente, que não é uma coisa emergencial nem urgente, né? Vai vir da arrecadação ao longo do ano, vai ser pouca, vai diminuir bastante, mas vai entrar dinheiro, pode usar, tá? De onde que vai vir mais? De alguns fundos ou de dinheiro que está vinculado para ser usado só em determinada despesa, o pessoal tem essa flexibilização para tirar esse dinheiro para atender essas despesas que está questão de vida. E, principalmente, no caso da União, vai vir dinheiro do Banco Central, porque na emenda constitucional, essa que foi aprovada agora em maio, né, que é essa emenda constitucional, que é o próprio nome orçamento de guerra, a 106, lá informa que o Banco Central ele está autorizado a comprar e revender títulos do governo federal, que são os títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, tá? Então, vai vir principalmente do Banco Central, ele vai poder... O governo federal o Tesouro Nacional vai emitir os títulos públicos, né? Lógico que ele vai ver qual o valor que pode, quanto que pode, né? E o Banco Central vai comprar esses títulos do governo federal e vai injetar dinheiro nos cofres do governo federal, tá? E no caso dos estados e municípios, de onde vai vir esse dinheiro? Também, esse dinheiro vai vir de despesas não executadas do orçamento corrente, que o pessoal vai deixar de lado essas despesas que não são urgentes, da arrecadação que é pouca, né, que vai cair também, vai tirar um pouco de lá, pode vir de operações de crédito também do Estado, né, para pagar, e principalmente desse projeto de lei aí de ajuda aos estados e municípios, esses 60 bilhões aí, tá? Então, de transferência direta, a União vai transferir 60 bilhões para os estados e municípios, além de, vai suspender aí os estados e municípios, eles têm dívida com a União. Então, eles vão ficar um prazo sem pagar essas dívidas com a União, e isso vai ficar nos cofres deles lá. Então, aí vai vir, a maior parte do dinheiro vai vir daí. Desse dinheiro que eles vão deixar de pagar para a União e dos repasses da União que ela vai passar para os estados e municípios. Então, o grosso mesmo do dinheiro para pagar essas despesas aí que os municípios e os estados vão ter para pagar, né, dessas despesas de combate ao coronavírus, vai vir do governo federal. E atrasou, esse repasse já atrasou. Atrasou, né? Só vai começar, se o presidente sancionar o projeto de lei, vai vir a partir de junho, né? Se bem que nós já estamos quase em junho, né? Então, praticamente, eles não receberam nada até agora. Então, eles estão com a corda no pescoço lá. Professor, tem uma pergunta do Cristiano Delfino, se você sabe se entrou algum valor também vindo dos recursos sequestrados pela Operação Lava Jato. Eu vi passando na televisão, que não sei se foi o Rio de Janeiro, que o Ministério Público, o Ministério do Estado do Rio, determinou que aquelas multas, né, o que foi pago lá das multas daquela Operação Lava Jato, anticorrupção, foi destinado para atender essas despesas de combate ao coronavírus. Tem uma pergunta também interessante do Ricardo Lucena, que ele está falando assim, gente, e se o decreto não passar pela Câmara Legislativa, os decretos que você falou? Normalmente, Ricardo, todas as câmaras estão até aprovando por unanimidade, sim, né? Mas é bom anotar o nome desses... Sim, o de calamidade pública, ele precisa ser aprovado pelo Legislativo, pela Câmara dos Vereadores e pela Câmara lá dos Deputados, né? A Câmara Estadual dos Deputados, no caso dos estados, tá? Esse tem que ser aprovado, e todos aprovaram, não tem como não aprovar. O decreto que abre o crédito extraordinário, esse não precisa da autorização do Legislativo, mas o Legislativo precisa ser comunicado, tá? Então, a Adriana está perguntando exatamente isso. Como é feita essa comunicação? Ela voltou a reforçar a pergunta. O decreto de calamidade é reconhecido pela Assembleia Legislativa, no caso... Precisa ser aprovado.
E aí o decreto de abertura de crédito extraordinário, diferentemente do crédito adicional, ele não precisa de autorização legislativa. Como é que é essa comunicação? O suplementar e o especial precisa de autorização do legislativo. O extraordinário, o executivo, ele vai publicar vai editar, vai publicar, e logo em seguida já manda a comunicação, informando ao legislativo, olha, será publicar, o que o pessoal, para não ter assim essa briga entre o legislativo e o executivo, o que eles fazem, o executivo? Antes de publicar, eles mandam isso tem um documento lá especial dentro da prefeitura, do governador específico para isso, para avisar a Câmara, dos vereadores ou dos deputados estaduais, que será publicado um decreto, manda uma cópia, né? E, ó, segue em anexo a cópia do decreto que abrirá crédito extraordinário para atender as despesas assim, nesses programas, Alguns até informam de onde vai vir o dinheiro, mas não é necessário, mas alguns já colocam até no próprio decreto de abertura dos créditos extraordinários. Então, isso é informar, não precisa dessa autorização, que é o caso do crédito especial suplementar, que já precisa, se o legislativo não aprovar, o executivo não vai ter como abrir, tá? O extraordinário não, o extraordinário, o executivo publica, mas tem que informar o legislativo, tem que dar conhecimento ao legislativo que ele vai abrir crédito extraordinário. Adriano, espero que a gente tenha respondido sua pergunta aí. Professor, e aquela gordurinha do orçamento conhecida como reserva de contingência? Parte desse valor pode ser usado também, ou pode ser usado todo? Essa é a hora de usar, enfim. Bem lembrado, pode usar. A reserva de contingência é como se fosse uma poupança, né, que a gente tem. A pessoa tem uma poupança, deu um problema lá na família de saúde, a gente usa aquela reserva para atender essas despesas emergenciais. Pode usar essa reserva de contingência aí para atender esses créditos extraordinários que foram abertos aí, para pagar as despesas no caso aí de combate ao coronavírus. A Eva Câmara está perguntando, a operação de crédito condiciona os recursos para investimento ou se nos termos do contrato estabelecer essa condição, tá difícil a grafia, Eva, se você puder perguntar de novo. Eu acho que eu entendi o que ela... Entendeu, professor? Tenta... A operação de crédito, quando é uma despesa que não está relacionada com o coronavírus, tá? Então, a operação de crédito ela tem que obedecer à regra de ouro, ou seja, tem que fazer a operação de crédito, pegar um dinheiro emprestado para pagar a despesa de capital, tá? Agora, se é para despesa de combate ao coronavírus, você pode pegar uma operação de crédito para pagar essas despesas correntes aí, porque você não vai ser responsabilizado, flexibiliza, né, o atendimento à regra de ouro, que eu falei mais cedo, tá? Mas se não for de combate ao coronavírus, só pode fazer uma operação de crédito para pagar a despesa de capital. O que seria? Construir um prédio, comprar um veículo, comprar computador, isso é despesa de capital. A Verônica está contribuindo aqui, a Verônica Germano, dizendo que a liberação dos recursos federais estão sendo feitos por meio de ingressos do Fundo Nacional de Saúde, ou seja, sendo liberados sim, né? Sim. No caso, tem os municípios e estados, eles recebem esse fundo, tem o Fundo de Participação do Estado, Fundo de Participação dos Municípios, tem outros fundos constitucionais que a União é obrigada a repassar isso para os municípios, para os estados. Esse caso de saúde, aí, existe esse fundo específico para atender isso aí. Aí os repasses da União tá indo para eles através desse fundo aí. Bom, professor, assunto muito polêmico agora, que é a questão da antecipação de pagamento. Nunca se viu a administração pública pagar, até o manual de contabilidade pública, até a edição dele, nada se pagava antes. Depois, algumas coisas puderam ser pagas. Agora, essa antecipação de pagamento é uma polêmica porque, por causa da entrega, né, do produto ou do serviço, será que vai ser entregue? Hoje, por exemplo, nós, pessoas físicas, não há como se comprar uma coisa na internet com pagamento posterior. Você sempre paga antes. Nessa pandemia, tem muitos produtos que vão ter que ser pagos de forma antecipada. Tem alguma abordagem legal? Dá uma pincelada sobre isso aí, pessoal. O que já podia ser feito de forma antecipada? E agora, nessa pandemia, se há alguma abordagem legal para esse pagamento de forma antecipada? No caso da despesa de combate ao coronavírus, o governo federal ele editou e publicou a medida provisória MP 961, né, que foi aprovada agora também em maio, e ele, nessa medida provisória, há a possibilidade, né, de você fazer o pagamento antecipado para comprar material de consumo, comprar qualquer coisa que seja utilizada no combate às despesas do coronavírus, tá? Então, essa MP, ela traz algumas flexibilização de limite, de dispensa de licitação para compra de material, né, de combate aí a essa epidemia. Então, em relação às despesas de combate ao coronavírus, tem essa MP, a 91, que autoriza você
você pode fazer o pagamento antecipado para receber o produto, né, que estava acontecendo como muita gente comprando o respirador da China, e a China só, eu só vou mandar os respiradores se você fazer o pagamento antecipado, né? Então, nesse caso, quando essas despesas de combate ao coronavírus, tem essa MP, tem esse embasamento legal aí, tá? Quando as despesas que não é de combate ao coronavírus, isso a gente já faz aí, tem bastante tempo já, exemplo, que pode acontecer de pagamento antecipado. Pagamento quando você vai contratar um seguro de bens móveis, bens imóveis, né? No caso da administração pública, você vai contratar um seguro, você faz o pagamento antecipado para um seguro que vale para um ano todo, né? Outros casos, assinatura de jornal ou revista, tá? Você faz o pagamento antecipado e depois, ao longo do ano, você fica recebendo jornal e revista, tá? Senão, se você não fizer esse pagamento antecipado, as empresas não vão mandar isso para você, ou não tem como você contratar o seguro. Outro caso também, quando um servidor vai participar de um curso, por exemplo, um curso da Exato, né? Um curso que vocês programaram lá vamos supor, lá em Fortaleza, né? Que a gente ia lá dar o curso. Aí o pessoal viajava do Brasil todo para lá. Esses servidores que iam para lá, os órgãos dele, lá, as unidades, tinham que fazer o quê? A compra da passagem aérea, para fazer o pagamento antecipado, tá? E pagar a diária também antecipada, para depois o pessoal ir para receber o curso, né? Para ter o curso que é o objeto mesmo, né? O objeto lá da dispensa da licitação. Então, você faz o pagamento antecipado e aí os servidores depois é que foram lá para o curso, aí teve que pagar diárias e passagem, ou quando você, por exemplo, é um servidor, vai ter uma reunião em outra cidade, né? Então, aí também é o pagamento da passagem da diária de forma antecipada. E no novo plano de contas, que foi publicado e implantado a partir de 2015, já constam, né? Já tem contas específicas para isso aí, para pagamento antecipado de despesa. Aí, para atender o regime de competência, né, no nosso sistema financeiro, a gente vai lá, faz a contabilização, faz o pagamento e joga numa continha começando com 11,9, que é ativa apropriar. Aí tem lá serviços pagos antecipadamente, seguros pagos antecipadamente e mais um monte de outras contas lá. E quando o fato gerador ocorre, né, aí o pessoal da contabilidade, o pessoal do financeiro tem que ir lá e tirar dessa conta 11,9 e jogar na despesa, para atender o regime de competência. Tá? Então, lembrando que essas já eram previstas para antecipação e a MP 961 trouxe a antecipação para gastos ligados à Covid-19. O Adriano Barros está perguntando aqui, o crédito extraordinário, ele vincula a utilização do crédito ao combate ao coronavírus ou pode ser utilizado para outros fins, como custeio, por exemplo? Então, esse caso, quando você vai abrir o crédito extraordinário, é para atender essas despesas urgentes. Tá? No caso, agora o pessoal está abrindo crédito extraordinário para atender as despesas só do coronavírus. Né? Então, você pode fazer o pagamento de qualquer tipo de despesa. Pode ser uma despesa corrente, pode ser uma despesa de capital. Então, isso aí, cada decreto de abertura de crédito extraordinário na prefeitura ou no governo lá, o pessoal já deixa isso bem claro lá. Estou abrindo crédito extraordinário para atender essas despesas aqui. Tem uns que já até coloca lá sem investimento, se a despesa coloca lá 44,90 alguma coisa, 33,90, 39. O pessoal já coloca até as NDs, né? Que é aquela classificação, aquela codificação com valor. E já alguns já colocar o dinheiro para pagar essa despesa virar de tal, de repasse do governo federal, da arrecadação. O pessoal já coloca isso, já fica bem claro lá no decreto. Mas isso depende lá de cada prefeito, de cada governador. Professor Adriana está perguntando aqui, ó, meu município decretou estado de emergência, mas não decretou estado de calamidade. O que difere os dois de forma que eu não possa ter um orçamento de guerra? Não, mas aí acho que é a questão aí, quando o pessoal decretou emergência, subentende-se que é calamidade pública, tá? Então, primeiro tem que decretar esse estado de calamidade pública. Só o aí ficou subentendido que é calamidade pública. Tá bom. Essa parte do orçamento de guerra, tem muita gente, professor, que vai achando que vai acontecer uma flexibilização na prestação de contas, porque é de guerra, é voltado para a Covid-19, não vai ter que prestar conta, ou se tiver que prestar conta, os órgãos de controle não vão fazer uma fiscalização efetiva sobre ele. Queria ouvir o seu parecer técnico sobre o assunto, professor. Essa é uma boa pergunta, porque o pessoal, como você falou, está achando que é uma coisa urgente, emergencial, tem que sair gastando, né, uma coisa urgente, que é vida, né, que está em jogo. Não é porque nós estamos assim, numa realidade bastante delicada, né, de
essa questão de pandemia, né, tem flexibilização na LRF, na questão de financeiro, de repasse, vai vir dinheiro do governo federal, né? Não é por isso que o pessoal vai sair gastando de qualquer forma, né? Porque esses recursos que serão utilizados para executar no pagamento dessas despesas, eles serão fiscalizados sim, tá? Serão fiscalizados pelo legislativo, serão fiscalizados pelo controle interno de cada órgão e principalmente pelos órgãos de controle externo, que são os tribunais de contas, tá? O TCU, no caso da União, e os tribunais de contas dos estados, né? No caso do estado, tem alguns municípios que tem o tribunal de conta também, tá? Eles fiscalizarão sim, então tem que ter cuidado com isso aí. Não é para sair gastando, fazendo o que quiser, gastando dinheiro a rodo, porque não é bem assim não, tá? O negócio tem que ser bem pensado, bem como você vai utilizar esse dinheiro aí, bem consciente, de forma eficiente, porque... Justificado, né, professor? Justificado, exatamente, porque a aplicação desse dinheiro vai ser fiscalizado, sim, fiscalizada, né, a aplicação, com certeza. Professor, tem a pergunta do Saulo aqui. Professor, como é que nesse momento a gente trata as emendas especiais? Agora ele me pegou, de qual tipo de emenda especial? Saulo, se você puder explicar aqui, ó. Na verdade, acho que ele explicou em cima. Professor, como esses créditos extraordinários, as aquisições estão obrigadas a seguir o decreto 10.024 do pregão eletrônico, mesmo sendo transferência para fundos? Acho que é outra pergunta. Ele está falando sobre suprimir a palavra de diminuir. Saulo, se você puder refazer a pergunta, tá. A gente faz o professor. Tá? A questão é o seguinte, tudo relacionado ao combate ao coronavírus tem uma questão, ele é abrangido de forma diferente, tá? Então tem a flexibilização, a parte fiscal, a parte financeira, a parte de contratações, tá? Então tem essa flexibilização. Então, no caso da União, tem emenda constitucional, né, que trata disso, tem a MP, no caso, que vale para os estados, município e União, a MP 961, que trata dos limites, até determinado limite não precisa de licitação, você pode fazer o pagamento antecipado, tá? Então, isso vale só enquanto tiver decretado estado de calamidade pública aí nos estados, no município e na União. Tá? É uma particularidade, é só uma questão que está sendo, como a gente falou, o orçamento de guerra, ele é paralelo, é uma coisa que está sendo tratada à parte. Tá? E apesar, professor, desculpa, de ser uma emenda constitucional, parece que você pensa, alterou a Constituição. Ela não alterou para sempre. Não, exatamente. No início da live, tem pessoas novas aqui, ela tem um tempo. Exatamente. Essa emenda constitucional, ela vai valer enquanto tiver instaurado a questão do estado de calamidade pública. Passou esse problema dessa pandemia, volta tudo ao que era normal. Tá? Então, lá na emenda constitucional está dizendo lá que estará em vigência enquanto perdurar a questão da calamidade pública. Tá? Isso não é para sempre, não. É uma questão à parte. Nós não esperamos que isso vai durar aí vários anos. Tomara que não, né? Então, enquanto tiver estado de calamidade pública, pelo amor de Deus. Então, nós estamos... É igual aconteceu uma emergência na nossa casa, a gente vai mudar toda a nossa rotina. Então, tem a questão financeira, a questão de saúde, a questão de trabalho, a gente vai passar por um momento ali que a gente vai flexibilizar um monte de coisa. Então, os governos também estão passando por isso. No caso da União, é possível usar as reservas cambiais para financiar as despesas com orçamento de guerra? Ela é de estado ou município? Ela fala aí? Não fala, Mônica, se você puder, mas ela está falando no caso da União. Acho que da União... Aí as reservas cambiais... aí a questão lá vai ter que olhar melhor, estudar melhor a questão junto ao Tesouro Nacional para saber isso aí, né? Se tem alguma coisa, ou Banco Central, né? Se tem alguma norma do Banco Central liberando essas reservas para essas despesas aí. União, era da União, a Mônica da União. Aí teria que verificar uma questão se tem alguma coisa, alguma decisão do Banco Central, que são reserva cambial, né? Essa parte câmbio é tratada lá com o Banco Central. Caso o banco entrasse em acordo, até pode ser utilizado, mas precisa primeiro, né? Sim, aí tem que ser regulamentado. Né? O Banco Central, como a emenda constitucional a 106 autorizou o Banco Central a comprar títulos do Tesouro Nacional, pode ser que ele tenha alguma resolução interna dizendo, o dinheiro virá das reservas cambiais, a gente pode pegar o que tem de reserva aqui para transformar em real e comprar esses títulos do Tesouro Nacional. Mas aí é uma decisão do Banco Central. Professor, já que nós estamos falando de orçamento, vou abusar um pouco da sua expertise em orçamento, estamos falando de orçamento de guerra, mas a gente sempre, sim, eu vou aos cursos da ESAF tem mais de 20 anos, né?
E a gente sempre ouve as pessoas também falando de um assunto muito controverso, que gera dúvida. Eu já vi você falando várias vezes sobre material de consumo, material permanente. Quem está com a gente aqui agora, como é que a gente pode exemplificar para ficar claro o que é material de consumo, o que é material permanente, professor? Isso gera muita dúvida mesmo. Muita, né? Quando a gente dá o curso, principalmente para vocês da ESAF, o curso de contabilidade pública, o curso de execução orçamentária, o curso de orçamento, é um assunto, quando chega nesse assunto, aí um negócio que era para ser meia hora vira 2 horas, porque o pessoal, mas lá a gente faz assim, agora assim, aí a gente começa a citar exemplo, né, que o próprio MCASC, né, tem uma parte lá que tem um título assim, ó, dúvidas comuns quanto à classificação da despesa. Aí eu falo, ixi, agora se preparem, todo mundo, né, que vem a questão lá da classificação de livro, o pessoal acha que é material de consumo, classificação de cortina, persiana, tapete, o pessoal acha que é de consumo, né, então é a hora que o pessoal, nossa, eu falo, prestem atenção que agora o negócio vai pegar fogo, e realmente pega fogo, tá? Mas vamos lá. O Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, ele é bem claro nesse sentido que ele tem 5 critérios. Quando você vai comprar um material, lá ele informa o seguinte, ó, esse material que você está comprando, você tem que analisar esses 5 critérios aqui. Se esse material que você está comprando, se ele se enquadrar em um dos critérios, dos 5 critérios, é material de consumo. Se não se enquadrar em nenhum dos critérios, é material permanente, tá? Então, aí tem os 5 critérios. Quais são esses critérios? Aí tem lá, o primeiro critério da durabilidade. Se esse material que você está comprando, se ele perde, né, as funcionalidades deles, né, as funcionalidades principais, as características principais dele, em até 2 anos, aí ele entra nesse critério da durabilidade. Aí ele é material de consumo. Exemplo, você vai comprar um tapete, tá, para colocar lá na entrada de um seu órgão lá, uma unidade de vocês que atende o público em geral. Aí toda hora, por dia lá, entra 100, 200 pessoas, né, passa o pé lá no tapete, com certeza aquele tapete não vai durar mais de 2 anos, tá? Então isso é um exemplo bem claro, tá, que é material de consumo. Só que se você tiver dúvida, quem pode te ajudar? O pessoal do patrimônio, ele já tem o costume de, olha, de tanto... Histórico, né, o histórico, aí já tem esse feedback, pode te dar esse feedback, dizendo, olha, a cada um ano e meio, a gente tem que comprar esses tapetes. Ou vocês falam, não, isso aí dura mais, isso aí dura, a cada 3 anos é que a gente vai comprar esse tapete. Aí, nesse caso, não entra nesse critério da durabilidade, tá? Outro critério, que está lá no MCAS, critério da fragilidade. Se o material que você vai comprar se enquadrar nesse critério, também é material de consumo, tá? E quando eu falar que são 5 critérios, o Manual de Contabilidade fala assim, se enquadrar em pelo menos um dos critérios é material de consumo. Não precisa enquadrar nos 5, não. Se enquadrou num dos 5, já é material de consumo. O critério da fragilidade. Lá informa que é aquele material que ele tem estrutura quebradiça, que ele é deformável, por exemplo, se for exposto ao sol, ele se deforma, né? Um exemplo, você vai comprar aquela porta de vidro lá de espessura de 12 milímetros para colocar na entrada lá do seu órgão, tá? Aquelas portas altas, né, de 2 metros, que tem 2 por 2, então, nesse caso, a estrutura não é vidro, não é quebradiça, isso é material de consumo, tá? Outro critério, que está lá no MCAS, é o critério da perecibilidade. Esse é bem tranquilo. Quando fala perecibilidade, é perecível, né? Ele tem data de validade, né? Exemplo, material utilizado na merenda escolar, tá? Se uma prefeitura compra material lá da merenda escolar, aquilo é perecível. Não pode ficar estocado o resto da vida. Aquilo lá tem um prazo de validade, o arroz, o feijão, né? Então, aquilo é perecível, tá? Então, nesse caso, é material de consumo. O outro critério, o quarto, é o critério da incorporabilidade. Se você vai comprar um material e ele vai ser utilizado dentro de um bem que já existe, né, é um material que vai ser incorporado a um bem que já existe. Nesse caso, é material de consumo. Exemplo, você vai comprar uma placa de um computador, a sua placa do seu computador queimou. Aí você vai comprar outra placa nas mesmas configurações e vai ser incorporado, vai ser colocado dentro do computador. Nesse caso, é material de consumo, porque é um material que você está comprando para ser incorporado a outro bem que já existe, tá? Então, isso é o critério da incorporabilidade. E o último critério é o da transformabilidade. Se você comprar o material que você quer comprar, se ele vai ser transformado em um outro bem, aí ele é considerado material de consumo. Exemplo, a sua unidade vai comprar madeira para transformar em móvel, tá?
Quando você comprar madeira, ela é uma matéria-prima, ela vai ser transformada em alguma coisa. Então, entra no critério da transformabilidade, tá? Então, se você, quando vai comprar o material, analisa esses 5 critérios. Se caiu um desses 5 critérios, é material de consumo. Se não se enquadrou em nenhum dos 5 critérios, é material permanente. E o material permanente, só para completar rapidamente, claro, aqui, os exemplos mais clássicos veículo, computador, mobiliário em geral, né, ar-condicionado, né? Isso é material permanente, tá? Isso aí é permanente. E aí tem o caso clássico, como que aí está lá no MICAS, o pessoal confunde bastante. Quando é exemplo lá, o que tem lá no MICAS, o pessoal confunde bastante, lá está assim, cortina, persiana, carpete, né, e tem outros lá, biombos, né? Essa era a pergunta. Lembra do programa do Silvio Santos, que valia R$1 milhão? Era essa que eu ia perguntar. Tem uma pergunta que a resposta pode ser depende? Exatamente, é isso aí que eu vou comentar. Nesse caso, lá no MCAS está lá, cortina, persiana, tapetes, biombos, lá está assim, regra geral, esse material é considerado permanente, tá? Aí só que lá fala assim, no MCAS, tem informação, todo material que você vai adquirir tem que passar pelos 5 critérios, tá? O exemplo que eu citei lá do tapete, o tapete que você compra 2 tapetes, o mesmo tapete, só que vai ser colocado em lugares diferentes. Um tapete você vai colocar na entrada lá do lugar, lá como eu falei, da Secretaria de Saúde, né, que entra gente, do jeito que está entrando agora, rapidamente, né, ele vai ser deteriorado, tá? Então, em um ano aí, provavelmente, vai ter que comprar outro. Então, nesse caso, durou menos de 2 anos, ele entra no critério da durabilidade. Se entrou num, já é material de consumo. Mas aí você pega o mesmo tapete, nas mesmas condições, comprou 2, iguaizinhos. Um você colocou lá embaixo para atender o pessoal, e o outro você colocou lá na entrada do prefeito, na entrada da sala do prefeito. Com certeza, esse está na entrada da sala do prefeito, vai durar 3, 4, 5 anos. Então, nesse caso, ele não entra no critério da durabilidade, ele não é perecível, ele não é frágil, ele não é incorporável a outro bem, ele não vai ser transformado, então ele não entra em nenhum daqueles critérios. Então, é material permanente. É o mesmo caso numa cortina também, uma persiana, que você coloca na sala do prefeito, ela vai durar 3, 4, 5, 10 anos. E pega uma cortina, uma persiana e coloca na sala de aula, de menino de ensino fundamental. Nossa. Todo dia eles estão lá mexendo na cortina. Com certeza ela não vai durar 6 meses, 1 ano. Então, para a sala de aula é material de consumo e para a sala do prefeito a mesma cortina é material permanente. Caramba. Depende. Depende. Legal, muito legal. O assunto aqui que a gente fica 2 lives falando sobre... Esse é um assunto bem bom do curso de contabilidade pública que o pessoal gosta bastante de perguntar. Lá fala de livros, aí fala a questão do custeio e investimento também, né? Que quando é que o pessoal confunde, eu não sei se é custeio, não sei se é investimento, né? E aí a gente vai prolongando o assunto. Pode entrar no assunto, a gente vai falando aqui 2 horas. Professor, deixa eu só fazer algumas perguntinhas do chat, para ver se consegue ajudar. O Saulo está perguntando, os municípios... Opa, saiu aqui para mim, peraí. Os municípios que receberam a indicação de emenda parlamentar no módulo das transferências especiais, como serão tratadas no orçamento vigente? Seria crédito especial? Não, aí ele tem que analisar. Como é que chegou isso para ele lá, dessas emendas aí que veio que ele falou que veio da União, que repassou para eles? Receberam, os municípios que receberam indicação de emenda parlamentar, provavelmente sim. Aí tem que ver como é que, se essa emenda do parlamentar, se tem uma destinação específica, mas provavelmente, de acordo com o que está acontecendo, ele vai utilizar lá no crédito, como crédito ordinário, para pagar essas despesas de combate ao coronavírus. Mas isso ele tem que ver junto à unidade dele de orçamento e financeiro. Cada prefeitura, cada governador tem a Secretaria de Fazenda, né, e tem o pessoal de planejamento que trabalha com orçamento financeiro. Aí eles tem que sentar e analisar com eles. Olha, chegou esse dinheiro aqui de emenda parlamentar. Como é que chegou? A gente pode utilizar? Vamos ver nossa legislação aqui, como é que está? Vamos ver nosso decreto de abertura de créditos ordinários, se possibilita isso. Então, depende. Ele vai ter que analisar isso aí junto ao município ou o estado dele. Professor Mazalém, Antônio Rodrigues está perguntando, decretado o estado de calamidade pública, o executivo pode diminuir o repasse que foi previsto na LOA? É o que eu falei, pode acontecer o seguinte, você decretou lá o estado de calamidade pública, né? Aí o que como eu falei mais cedo, em vez de você construir uma escola, que estava no orçamento vigente,
você vai deixar de executar esse orçamento, o dinheiro que viria para pagar essas despesas dessa escola, você vai utilizar na construção de um hospital lá de campanha, ou para comprar uma viatura, ou comprar remédio, luva, EPI, por aí vai. Você pode pegar esse dinheiro e utilizar nas despesas emergenciais, e deixar essa outra aí, você não vai executar essa despesa, o que estava no orçamento aí você não vai executar. Tá? Deixa para os próximos anos para você construir essa escola aí. Simples assim. O Leandro Gross está perguntando na mesma linha da pergunta do Antônio, no mesmo sentido dela, diminuir o repasse ao ponto de afetar o valor destinado ao pagamento de folhas, pode acontecer? Não, aí seria uma decisão lá do governador ou do prefeito. Você falar, olha, eu vou deixar de pagar salário dos servidores porque, senão, aí é uma decisão deles lá, tem que ver. Se eu não tirar dinheiro da folha, vai morrer gente. Aí vai ter que ver lá com isso. É a decisão morte, né? Do executivo, do prefeito, do governador. Provavelmente, né, pode acontecer o salário de vocês vão ser no próximo mês, até esperar vir os repasses do governo federal. Aí entrou em caixa, ele paga lá a folha de... Se chegou nesse ponto de escolher entre uma pessoa morrer ou pagar um servidor, ele prefere pagar lá algum respirador, alguma coisa para salvar uma pessoa. Depois, quando entrar dinheiro do governo federal, os repasses lá que vai vir, aí ele utiliza para pagar os servidores. Então, mas é uma decisão que isso é do prefeito, do governador. O professor William está dando os parabéns para ele. Pierre, essas lives deveriam ser de 2 horas, são ótimas. O William, a gente fica 2, não tem problema não, a gente dorme aqui, acorda, tá tudo tranquilo. A gente adora esse assunto, a gente adora poder colaborar. O Matiênio está perguntando o que determina o final da pandemia para o orçamento de guerra? É outra emenda constitucional? Como é que é definido o final, professor? Aí tem uma questão de legislação também, né, que vai informar, não precisa ser tem que ter um documento lá pelo executivo dizendo, olha, passou a fase da epidemia, né, aí ele vai ter alguma informação lá na legislação, pode ser um decreto, isso é uma decisão depois, mais para frente, que o pessoal ainda vai decidir, dizendo, os efeitos, né, a emenda constitucional não vale mais, né, a MP 961 não vale mais, então vai ter toda essa referência aí, mas tem que ter um documento, né, publicado pelo executivo, determinando isso aí. Professor, eu aqui para a gente continuar batendo papo, eu tenho visto muita gente falar sobre preocupação. O Leandro está, mais uma vez, externando a preocupação dele, a gente até comentou em lives anteriores, ele falou que o Poder Executivo, no âmbito estadual, nesse momento de pandemia, pode fazer redução dos repasses, que acaba afetando o 1/10 dos outros poderes, afetando o pagamento da folha. A gente até comentou, Leandro, em outras lives, que pode, infelizmente, pode afetar a folha, como já congelou agora a folha federal, como para o repasse do pacote federal aos municípios e estados foi acordado com governadores e prefeitos também, o não reajuste por 1 ano e meio. Agora, tem muitos professores, até economistas, para a gente bater papo aqui, falando até imprimir dinheiro. Tem economistas que defendem até a impressão do dinheiro. Olha que momento que você está vivendo, né, professor? Mas a impressão do dinheiro é uma coisa mais delicada, porque tem que ter o lastro, né? Você não pode imprimir um papel assim, você tem que ter algum respaldo, aqui uma reserva, né? Antigamente o pessoal usava muito ouro, o tanto que você imprimir de dinheiro tem que ter uma reserva em ouro. Você não pode apenas imprimir a moeda e soltar dinheiro. Você não pode. Aí um negócio que afeta em outras consequências aí graves, que é um negócio mais complicado. Mas essa questão que você falou dos 1/10, pode sim. Isso mesmo, a LRF já trata disso aí. A LRF fala assim, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, eles vão receber, todo mês eles recebem 1/12 do orçamento aprovado, em termos de dinheiro. Tem que entrar lá no caixa deles, bonitinho, 1/12 do orçamento aprovado. Para nós do Executivo, eu trabalho no Executivo, não é assim não, o negócio tem aqueles decretos de contingenciamento, o negócio é mais rigoroso, mas pode afetar. Vamos supor que não tivesse a pandemia, e estava prevendo que ia entrar 1 milhão por ano aí numa prefeitura de arrecadação, e entrou só 500 mil, tá? Então, a prefeitura, o pessoal do executivo lá da prefeitura vai avisar o pessoal do legislativo e judiciário, olha, aquele repasse está na Constituição lá de 1/12, não vai ser possível atender, e ele vai justificar por que não pode repassar 1/12 de dinheiro, né, do orçamento aprovado, porque não teve arrecadação. Isso já está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Lá fala que a cada bimestre
tem que ser avaliado, tem que ter um estudo para saber se o que entrou em caixa está de acordo com a previsão. Se não, aí cada poder tem que emitir um documento já contingenciando, falando, olha, não vai entrar um 12avos aí de dinheiro do orçamento aprovado. Aí eles vão decidir, ó, vamos cortar despesa aqui e ali, tem que adaptar. Isso já está na LRF. Meus amigos que estão assistindo essa live, o momento é ímpar, né? A gente não viveu muita coisa aqui, mas assim, a gente estava até conversando no início da live, eu e o professor Marzalém, sobre as dificuldades que os servidores da ponta, né, professor, têm em agir, ou até eles podem responder por ação ou por omissão. Então, assim, poxa, o orçamento está aí de guerra previsto para comprar um respirador que na média do mercado custa 25 mil reais, mas as pessoas só estão encontrando para comprar por 100 mil reais. Você pode fazer 3 orçamentos, 1000 orçamentos, você está achando 98 mil, 100 mil reais. O que faz? Não compra? É a vida das pessoas. E aí, eu vou responder por isso. Tem até a pergunta do Marco Antônio aqui, professor. Ele está perguntando se essa prestação de conta do orçamento de guerra vai ser totalmente separada do PCA ou vai ser consolidada, se já tem alguma informação nesse sentido? Para a União, sim. Para a União, lá, a emenda constitucional, a 106 já explica sobre isso aí. A prestação de contas, tem uma comissão que foi formada dentro do Congresso, vai avaliar essas prestações de conta, tem que mandar as contas de tantos em tantos meses lá para o Congresso, para análise, tá? Então, o Judiciário pode ser acionado, no caso, se o Legislativo detectar algum abuso, o Judiciário pode ser acionado, tá? A prestação de contas do Banco Central, das compras que eles fizerem, compra e venda dos títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, tem que ser prestado conta disso. Aí lá fala também se essa prestação de contas, no caso da União, se vai junto com a prestação de contas do presidente ou não. Então, tem uma comissão lá no Congresso só para analisar isso aí, essa prestação de contas. Então, no caso da União, está um negócio bem definido. Tem que prestar conta e vai ser analisado pelo Legislativo e pelo Judiciário, e pelo Tribunal de Contas também da União. No Estado e no município, aí vai depender de cada Tribunal de Contas do Estado. Provavelmente eles devem ter emitido algum parecer, alguma nota, alguma portaria, algum decreto deles lá, dizendo, olha, a prestação de contas das despesas de combate ao coronavírus vai ser assim, assim, assado. Vai ter o prazo para enviar de tantos em tantos meses, né? Então, com certeza, os estados e municípios já estão se reorganizando aí, os tribunais de conta, para saber como é que eles vão analisar essas contas aí. Professor Verônica está dizendo que devia ter bis, a live. A Adriana, do Tribunal de Contas do Espírito Santo, está contribuindo aqui, dizendo que a proposta de redução do duodécimo aqui no estado do Espírito Santo, onde eu estou, tem que ser negociada com o Legislativo, se não houver concordância não pode acontecer. A Reginéia, né, está dizendo, quanta informação, gente, é isso mesmo. Deixa eu ver aqui, a Ieda, quanto à pesquisa, teríamos que colocar pelo menos 3, e mesmo assim responderíamos. Ieda, estava até conversando com o professor. Respirador, tem gente que não está encontrando nem 3, né? E a ideia é que, se for bem justificado, você não vai responder por isso, né, professor? A cadeia de fornecimento está sendo afetada. Até exatamente. O próprio fornecedor está com preço alto, caminhoneiro, está tudo aumentando. Tem gente, até estava conversando com o professor Marzalém antes de começar, que tem ido direto no fornecedor, né, professor? Sim, essa questão que ela falou, tem que ter 3 propostas. Tem casos, como você falou, que não vai aparecer gente. Então, aí é só justificar isso, tem que justificar, olha, tentamos, né, não apareceu só uma proposta ou só 2, né, então aí tudo tem que ser bem justificado, tem que ser analisado, né, o máximo possível, analisado, uma análise bem cuidadosa e justificar também. A Thelma está perguntando, será que o governo federal poderá reduzir a folha de pagamento dos empregados? A gente respondeu aqui, Thelma, que se o pior acontecer, poderá, infelizmente. Tomara que não, porque o nosso salário está congelado até o final de 2021, né, então... O professor Leandro está perguntando o que seria a regra de ouro, que a gente falou lá no início da live, só para repetir, mencionada no texto para o orçamento de guerra. A questão, deixa eu falar rapidamente de novo o que é a regra de ouro. A regra de ouro, ela é mencionada na Constituição e na Lei de Responsabilidade Fiscal. Lá ele informa o seguinte: os governos, eles não podem se endividar, ou seja, não podem fazer uma operação de crédito, pegar dinheiro emprestado para pagar a despesa corrente, para pagar uma folha de pagamento, para pagar serviços de vigilância, limpeza, água, luz, telefone, isso é despesa corrente. Ele não pode ir num banco lá, pegar dinheiro e ir lá e pagar esse tipo de despesa, não pode, tá? Ele pode ir lá e pegar esse dinheiro
para pagar a despesa de capital. O que é uma despesa de capital? É você comprar um carro, comprar computador, comprar mobiliário, construir um prédio, né? Isso é despesa de capital. E para isso você pode pegar dinheiro emprestado, tá? Então a regra de ouro é essa. Agora, nesse caso aí da pandemia, a legislação que foi aprovada, a emenda à Constituição, no caso da União, né? Essa regra de ouro, ela não precisa ser observada nos casos de despesa de combate ao coronavírus. Ou seja, se os governos precisarem, eles podem pegar dinheiro emprestado, operação de crédito, né, dinheiro emprestado para pagar essas despesas de correntes lá, no caso de combate, todas as despesas correntes relacionadas ao combate à pandemia, você precisar, pode pegar dinheiro emprestado para pagar essas despesas correntes. Mas não ferem, caso, né? Não ferem, não vai ser responsabilizado. Mas você tem que justificar, estou pegando dinheiro emprestado para pagar essas despesas de combate ao coronavírus, tá? Você não pode despesa pegar. É tal. Você não pode pegar e aproveitar, eu vou pegar um pedaço aqui e pagar, sobrou um pouco, eu vou pagar a folha de pagamento. Não faça isso, porque vai ser responsabilizado e o negócio vai complicar. O professor Adriano está fazendo aquela pergunta de novo do milhão, do Silvio Santos, lá do programa. Se o senhor acha que pagaremos essa conta do coronavírus por quantos anos seguintes? Ixi, nem a gente tem, nenhum especialista, está tudo chutando ainda, né? Tudo é previsão, mas vai demorar bastante tempo, porque o PIB vai cair muito agora, 2020, 2021, vai começar a recuperar provavelmente lá para daqui uns 2, 3 anos, né? Então essa dívida aí que vai chegar aí, o déficit aí pode chegar a 1 trilhão, por exemplo, né? Somando 2020 com 2021, até recuperar isso aí vai demorar bastante, pode demorar aí 3, 4, 5 anos aí para a gente começar a respirar de novo aí. Então, professor, queria que você fizesse as considerações finais, agradecer a sua participação, disponibilizar o seu tempo, dizer que em breve teremos um EAD, um curso online da ESAF com o professor Marzalém, que vai falar sobre orçamento público. Professor, obrigado mais uma vez, queria ouvir suas considerações finais. Eu que agradeço pela oportunidade, viu, Pierre? É uma novidade, né, que todo mundo está tendo que passar por isso, né, está se adaptando, então é uma coisa que está agregando, né, valor para a gente. Agradeço a participação de todos na live, e logo, como você falou, logo a gente vai ter cursos aí online, EAD, né, tem contabilidade pública, orçamento, né, execução orçamentária, então, precisando aí, estou à disposição. Obrigado pela participação, obrigado pela oportunidade, Pierre.